Vivemos em uma era de intensas conexões entre fé, cultura e política. Em muitos lugares do mundo, e especialmente no Brasil, o cristianismo evangélico tem assumido um papel de destaque não apenas nas igrejas, mas também nos palcos públicos, nos debates políticos, nas mídias sociais e nas decisões de governo. Essa influência crescente, embora por vezes positiva, também nos desafia a refletir: qual é o nosso papel como cristãos em meio às disputas do poder terreno? Qual é o limite entre exercer cidadania com consciência e instrumentalizar a fé para interesses ideológicos? Estamos sendo luz do mundo ou estamos sendo usados como ferramenta para fins que não necessariamente refletem o Evangelho? Ao mesmo tempo em que muitos celebram a presença cristã nos espaços públicos, surgem também questionamentos sérios. Estamos sendo sal da terra de forma coerente? Ou estamos nos tornando parte de uma estrutura de poder que se esquece da essência do Evangelho, que é serviço, humildade e transformação interior? Essas são perguntas legítimas e importantes para os nossos dias. E é nesse cenário que surge um novo documentário chamado Apocalipse nos Trópicos, que nos convida como comunidade cristã a olhar para essa relação entre fé e política com mais atenção, mais maturidade e, acima de tudo, com mais discernimento espiritual. Se você valoriza conteúdos que unem fé, reflexão e informação com equilíbrio e responsabilidade, te convido a se inscrever aqui no canal. Aproveita também para curtir este vídeo, deixar um comentário com a sua opinião ao final e compartilhar com outras pessoas da sua igreja, da sua família ou amigos cristãos que se interessam por temas atuais à luz da Palavra de Deus. Seu apoio é muito importante para que este conteúdo continue alcançando mais pessoas com sobriedade, verdade e perspectiva cristã. No início de julho de 2025, foi lançado o documentário Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, a mesma cineasta conhecida pelo premiado Democracia em Vertigem. O novo filme estreou nos cinemas e chega à Netflix neste mês com o objetivo declarado de examinar o impacto da religião, especialmente do movimento evangélico, na política recente do Brasil. O foco central do documentário está na relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e líderes evangélicos proeminentes, em especial o pastor Silas Malafaia, uma das figuras mais influentes entre os pentecostais do país. Com base em discursos, vídeos de bastidores e documentos internos, o filme sugere que muitos dos discursos públicos de Bolsonaro durante seu governo foram escritos ou fortemente influenciados por Malafaia. Petra Costa apresenta a tese de que o governo Bolsonaro não apenas se aliou a grupos evangélicos como parte de uma estratégia política, mas que muitos elementos da narrativa e da simbologia do seu governo foram moldados a partir de uma linguagem apocalíptica, de guerra espiritual, de bem contra o mal, diretamente inspiradas em interpretações bíblicas usadas em certos círculos evangélicos conservadores. O título, Apocalipse nos Trópicos, não é gratuito. O documentário mostra como a retórica apocalíptica, que antes era exclusivo dos púlpitos, passou a dominar os discursos políticos, sugerindo um confronto final, um juízo iminente, uma luta contra inimigos internos e externos. Para muitos críticos, isso intensificou a polarização no país, dividindo não apenas a política, mas também famílias, igrejas e comunidades cristãs inteiras. Entre os destaques do filme, há trechos em que Malafaia aparece como conselheiro direto do então presidente, com acesso privilegiado ao Palácio do Planalto. Segundo a diretora, as evidências indicam que ele não foi apenas um apoiador de fora, mas um formulador de mensagens-chave. O documentário também apresenta entrevistas com analistas, religiosos e ex-aliados que traçam paralelos entre o fenômeno brasileiro e movimentos evangélicos nacionalistas em outros países, como os Estados Unidos. Naturalmente, o documentário gerou reações diversas. Enquanto críticos do bolsonarismo o consideram uma denúncia bem construída, aliados do ex-presidente e líderes evangélicos ligados a ele afirmam que o filme é parcial e ideológico. Silas Malafaia inclusive respondeu publicamente à diretora, dizendo que o documentário representa uma tentativa de demonizar os evangélicos e silenciar sua participação na sociedade. Mas o que essa notícia revela, na prática, para nós cristãos? Independente de posições políticas, o que está em pauta aqui é a forma como a fé tem sido usada ou instrumentalizada em meio às disputas de poder. O documentário não acusa todos os evangélicos, nem questiona a legitimidade da fé cristã.
mas ele nos coloca diante de um espelho. Como estamos sendo percebidos na sociedade? Estamos sendo reconhecidos por nosso amor, por nosso serviço, por nossa coerência com o Evangelho de Cristo? Ou estamos sendo associados a discursos agressivos, divisivos e, por vezes, até a práticas políticas que não refletem o caráter de Cristo? Essa é uma oportunidade importante de refletir como igreja, porque o poder em si não é pecado, mas a forma como lidamos com ele pode revelar o que há em nosso coração. E aqui eu quero ouvir a sua opinião também. Você acha que o envolvimento político dos evangélicos tem sido positivo? Ou você percebe exageros, idolatria política ou confusão entre fé e ideologia? Deixe seu comentário abaixo, sempre com respeito, porque é no diálogo cristão maduro que a gente cresce. Diante de tudo isso, é essencial que, como cristãos, voltemos ao fundamento da nossa fé, a palavra de Deus, para discernir o nosso lugar no mundo e a maneira correta de nos posicionarmos diante das questões públicas. Em primeiro lugar, a Bíblia nos adverte sobre o risco de confundir a missão espiritual da igreja com os interesses do poder terreno. Jesus disse com clareza: "O meu reino não é deste mundo." João 18:36. Essa frase foi dita por Jesus diante de Pilatos, um governante político. Ele não negou sua autoridade, mas deixou claro que o reino de Deus não depende de estruturas humanas. Isso não significa que cristãos não devam participar da sociedade ou da política, mas que o reino que anunciamos é eterno, justo e santo, e não pode ser reduzido a ideologias ou partidos. Outra passagem importante está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo nos desafia a viver com integridade, discernimento e fidelidade à palavra, especialmente quando estamos em posições de influência, seja no púlpito, nas redes sociais ou mesmo em conversas do dia a dia. Não podemos distorcer a palavra para agradar grupos políticos, nem usar o nome de Deus para justificar nossos próprios interesses. A Bíblia também nos convida à vigilância. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Ou seja, o alerta não é apenas sobre forças externas, mas também sobre a tentação de nos deixarmos corromper, mesmo com boas intenções. Por isso é tão importante mantermos um espírito de humildade, oração e discernimento. Não devemos rejeitar o envolvimento público da fé, mas precisamos garantir que ele seja coerente com os princípios do Evangelho. A Igreja de Cristo não pode se tornar uma ferramenta ideológica. Nosso compromisso não é com projetos de poder humano, mas com a verdade do Evangelho, que liberta, transforma e cura. Se esse conteúdo te ajudou a refletir de forma mais profunda sobre o papel da fé na vida pública, te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo vídeos com responsabilidade, base bíblica e compromisso com a verdade. Aproveita também para curtir o vídeo, compartilhar com outros irmãos da igreja ou da sua família e deixar seu comentário com respeito e sinceridade. Aqui é um espaço para diálogo cristão maduro, onde buscamos crescer juntos na fé e no entendimento. Agora eu quero encerrar com uma oração breve, pedindo a Deus sabedoria, discernimento e firmeza para cada um de nós. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de refletir com sobriedade sobre os nossos dias e sobre o papel da Tua Igreja neste mundo. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento para não confundir fé com ideologia, nem Teu reino com os reinos dos homens. Ensina-nos a viver como cidadãos do céu, atuando com responsabilidade aqui na terra, mas sem jamais comprometer os valores do Teu Evangelho. Livra-nos da idolatria política, da cegueira espiritual e do espírito de divisão. Dá-nos coragem para sermos sal e luz, com humildade, com verdade e com amor. Abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem e conduz todos nós no caminho da sabedoria e da fidelidade. Em nome de Jesus, amém.